É bem polêmico, não é? Nós estamos continuando um estudo. Tudo bem, Lili? Me disseram que é sua mãe também. Tudo bem, prazer. Até que se parece mesmo, hein? Parabéns, bom estar aqui. Nós começamos a semana passada um estudo sobre os ensinos de Jesus em relação à morte, não é? E foi bem polêmico e eu já previa isso, porque esse é um tema polêmico. Ninguém voltou assim para dizer o que acontece, não é? Então a gente tem que confiar nos ensinos de Jesus que estão na Bíblia. E os ensinos de Jesus têm sido deturpados há centenas de anos. Para quem estudou Daniel, a gente estudou junto que a mentira ia prosperar, ia jogar a verdade por terra. Nós lemos isso, lembra? Nós vimos sobre Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e vimos que esse poderia dominar a igreja, ia torcer a verdade e ia conquistar o mundo com o amor. As pessoas amam a Deus, falam de Jesus, mas a verdade é torcida por terra. Qual é o problema das pessoas amarem a Jesus, mas com alguns conceitos errados, mentirosos? Porque faz elas sofrerem. O erro faz as pessoas sofrerem. Por isso que Jesus fala assim, ó, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu quero continuar o nosso estudo da semana passada. Primeiro quero mostrar para vocês a história, um pouquinho da história da igreja, a história cristã. Aí depois a gente vai voltar para a Bíblia. Porque quando a gente estuda a Bíblia não foi escrita num vácuo. A Bíblia foi escrita na história, ela faz parte de um período em que a humanidade viveu e ela vai mostrando. Se você fizer uma linha do tempo da história secular, né, dos persas, dos egípcios, e colocar a Bíblia linha do tempo, você vê que às vezes elas cruzam. A história secular do mundo às vezes se interrelaciona com a Bíblia. Existem eventos, monumentos registrados em museus pelo rei assírio, Sargão, por um outro rei que eu esqueci o nome agora, assírio também, em que ele menciona os reis da Bíblia, menciona Acabe, menciona Onre, e você fala, olha só, a linha do tempo da Bíblia e a linha da história, tem hora que se cruza, porque a Bíblia é real, a Bíblia é histórica. Então quando a gente estuda a história, a gente entende também melhor a Bíblia, tá? Então, nós vamos estudar a palavra de Deus, clica o próximo para mim, uma base da Bíblia, que a gente não pode esquecer, a Bíblia nunca se contradiz. É que somente Deus, a gente viu essa semana passada, possui o quê? Está em Timóteo 6,16. A tela enxugou aqui, não está. Timóteo não. É 1 Timóteo 6,16. Confirma para mim? Só Deus é imortal. Só. Da onde veio a ideia de que você tem uma alma imortal? Então não é da Bíblia. Usam a Bíblia, mas não é o que a Bíblia está dizendo. É isso? 1 Timóteo 6, 16 e 17, né? Hoje, por exemplo, existe igreja de homossexuais. Em São Paulo tem uma igreja de 2 pastoras lésbicas. Elas são as líderes da igreja que fundaram a igreja. E de onde elas tiram a história? Da Bíblia. Mas, claro, fora do contexto, né? Elas pegam a parte da Bíblia que diz que Deus é amor, que você tem que amar, que diante de Deus tem um versículo que fala não há homem ou mulher, são todos iguais, entendeu? Então pegam partes isoladas da Bíblia para fazer com que essas partes digam ou pareçam que estão dizendo o que a Bíblia não concorda. Tem várias igrejas hoje que estão aceitando homossexuais como se fosse natural, mas a Bíblia tem muitas passagens dizendo que isso é uma abominação para Deus. Mas eles só querem ver outras passagens. Então veja, as pessoas hoje dizem que a alma é imortal e tal, usando textos da Bíblia fora do contexto. Nós vamos ver na história como que aconteceu isso. Vamos voltar a ver algumas passagens da Bíblia, vamos tirar algumas dúvidas. Mas veja, a Bíblia nunca pode se contradizer. A Bíblia diz que Deus é o único que possui imortalidade. Então não existe alma imortal. Se vai haver vida eterna no céu, não é porque ninguém é imortal naturalmente. É porque Deus vai estar concedendo, dando vida. Por quanto tempo? Pela eternidade. E veja que tem uma coisa ainda que o céu tem que aqui na terra não tem. Na Bíblia diz que no céu nós vamos ter de volta o que Adão devia ter, não é? A árvore da vida. Então veja, ninguém é eterno.
se no céu pessoas vão ter a vida eterna, não é porque elas são naturalmente imortais, é porque Deus, o dono da vida, o único imortal, vai estar concedendo vida para sempre. Tá? E a árvore da vida. Passa o próximo, por favor. Da onde veio a ideia? Veio de Satanás, quando ele falou no Éden, certamente não morrereis. Isso está em Gênesis capítulo 3. A formatação que eu fiz aqui dessa vez ficou ruim. O versículo está aqui embaixo, ó, ele está fora da tela. Tá, eu acho que é Gênesis 3:7. Deus tinha falado para Adão e Eva assim, olha, vocês podem comer de tudo que tem nesse jardim. Tudo, está livre, não existia pecado. Deus falou assim, ó, vocês só não podem chegar naquela árvore. Era o teste, né, para ver se eles iam ser fiéis ou não. E no dia em que vocês comerem daquela árvore, Deus falou, certamente, como Deus falou no plural, né, para Adão e Eva, certamente morrereis. Como Satanás falou aqui só para Eva, na verdade que está escrito errado, ele fala só para ela, certamente não morrerás. Veja que o ensino da serpente foi totalmente o oposto de Deus. Deus falou, vocês são mortais. Eu vou deixar vocês viverem eternamente, porque a gente está junto. Mas se vocês pecarem, vocês certamente vão morrer. E o diabo falou através da serpente, vocês certamente não vão morrer. Um dia eu achei um folhetinho no chão, um folhetinho espírita, e eu devia ter guardado aquilo. O folhetinho tinha como título assim, ó, é certo que não morremos. Olha só. Certamente, olha que coisa. O diabo foi o primeiro a pregar a mentira de que nós somos imortais, temos uma alma que não morre nunca. E aí eu li no folhetinho, dizia o título, é certo que não morremos, quase nas mesmas palavras. E aí vinha dizendo que o corpo é uma prisão da alma, que a alma é eterna, mas o corpo é mortal. Gente, sabe de onde veio isso? De um filósofo grego chamado Platão. Um filósofo grego de antes de Cristo. E aí veio Platão, e aí veio, aliás, Sócrates antes já estava desenvolvendo a ideia, aí veio Platão e outros desenvolveram a ideia. E isso entrou forte na igreja. É Gênesis 3:7 que a serpente fala, certamente não morrerás? 3:4, obrigado, tá? Pode passar. Então veja, se Deus é o único imortal, e gente, hoje eu tinha feito uns slides tão bonitos para vocês, para não ficar tanto texto assim, por isso está tudo torto. E aí eu fui salvar, eu fui deletar um outro PowerPoint que eu tinha tirado e deletei tudo que eu tinha feito. Aí eu rapidinho tentei somar, jogar texto aqui e ali, e aí por isso que ficou tudo torto, tá? Mas a gente vai tentar ir no ponto aqui. Minha esposa falou, não acredito, amor, que você perdeu tudo. Perdi tudo, tá? Mas veja, se Deus é o único que possui imortalidade, então, obviamente, todas as criaturas são mortais. Até os anjos. Os anjos são mortais. Se Deus é o único imortal, os anjos são mortais. Os anjos que não caíram ainda têm acesso à árvore da vida, estão diante de Deus, está tudo normal. Os anjos caídos, que são os demônios, hoje que atormenta aí o povo, engana e se finge de ufo, de ET, de fada madrinha, de duende, de gnomo, de mula sem cabeça, e por aí vai, né? Eles adoram enganar o povo. Eles são mortais. E a Bíblia diz que Deus vai matá-los um dia. A Bíblia fala isso. Ezequiel 28:16 é um dos trechos. Deus fala assim, falando do próprio chefe que caiu do céu, né? Ele fala, como você caiu do céu? Você era perfeito e tal. E nesse verso de Ezequiel 28:16 fala assim, ó, mas um dia eu vou te fazer perecer. A ideia de um diabo queimando eternamente no céu, no inferno, não é bíblica então. Percebam como que é? Percebam? Deus diz, eu vou destruir você. Ele não é eterno, o inimigo. E aqui nesses versículos, que não dá tempo da gente ver, os anjos maus, em Lucas 4, quando eles reconhecem Jesus, eles pensam que eles já vão ser destruídos. Essa é a palavra. Tá? Lucas 4, versos 33 e 34. Eles olham Jesus e falam assim, o que você veio fazer aqui? Você já veio nos destruir antes do tempo? Porque eles sabem que no dia final eles vão ser destruídos. Oi? Seria bom ler, né? Alguém pode ler, por favor? Eu estou mostrando isso aqui como uma introdução, recapitulando um pouco da lição passada, para a gente entrar um pouquinho mais fundo hoje. Quem que pode ler para mim essa passagem? Lucas 4, 33 e 34. Quem achar primeiro e quiser ler forte, pode ler, tá?
Que a minha ainda está fechada lá. Na sinagoga havia um homem, Lucas 4, 33 e 34. na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: Ah, que queremos conosco, Jesus de Nazaré? O que queres conosco? O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Você já veio nos destruir? Não, ainda não era a hora. Ele ainda ia morrer na cruz, a gente ia ter que nascer, ele interceder, a gente escolheu lá o K, e aí quando chegar ao final, eles vão ter que ser destruídos. A Bíblia fala que vai ter fogo, que vai ranger os dentes, que vai ser horrível, mas ela fala que no final o salário do pecado é a morte. A minha esposa está fazendo um TCC para o curso de psicologia dela, e ela está pesquisando e está achando fontes para fazer o TCC. Na psicologia ela está aprendendo sobre neurose obsessiva, que é um problema que muitos religiosos têm também. E ela está pesquisando fontes acadêmicas mostrando que a crença no inferno eterno, sem fim, nunca mais sair, para sempre, eternamente, amém, sempre, leva algumas pessoas à loucura. Eu conheci 2 pessoas piradinhas da Silva, porque eles eram de uma igreja que, se você pecasse depois de batizado, não tem perdão mais, acabou. Eu conheci um rapaz, ele já tinha uns 30 e poucos anos, quando ele tinha 18 ele adulterou, caiu em adultério. E a igreja falou assim, ó, agora meu filho, ó, você já era batizado, agora você pecou em adultério, como é que vai fazer? Não tem mais salvação, você vai para o inferno, vai queimar eternamente. Olha que loucura! E cada dia que a pessoa acorda, ela pensa assim, ó, hoje é um dia inútil na minha vida, porque eu sei que eu sou um contra. Olha que loucura! E muita gente sensível vai à loucura. Tá bom? A ideia de um inferno que não tem fim não mostra um Deus de amor. Mostra um Deus muito mau. Porque você vive 70 anos, 80 anos e vai pagar milhões de vezes o tanto que você viveu, bilhões, trilhões de vezes. Não existe. Mas por que as pessoas passaram a interpretar os textos da Bíblia como um inferno sem fim? Porque eles caíram na ideia da serpente, de que você não pode... Entenderam? Se você é imortal, como a serpente quer dizer, se você é imortal, nem Deus pode acabar com você. Ele vai jogar você, olha a ideia, num lugar, e como você é eterno, você vai queimar eternamente. Mesmo que você viveu 50 anos, vai queimar. Olha que coisa. Nós vamos tentar ver aqui, historicamente, como é que esse ensino foi entrando na igreja, tá bom? Na Veja dessa semana, o Papa abriu o inferno. Não existe o inferno. Tá na Veja, é Tá isso? na Veja. Eu quero ver a Veja. Eu esqueci de ter... Olha só que interessante, não tem inferno. E sabe, é curioso isso, a tendência hoje no mundo de pensar, puxa, mas não encaixa Deus torturar a pessoa para sempre. A tendência é uma doutrina que se chama universalismo. O que quer dizer universalismo? É a ideia de que Deus não pode fazer isso com você para sempre. Então um dia, é o que eles ensinam, como você é imortal, um dia ele vai tirar todo mundo e falar assim, pronto, já pagou bastante, filho, agora vai para o céu. A ideia do universalismo, que está pegando, está crescendo, é a de que todo mundo, no final, vai ser salvo. Os primeiros pais da igreja que escreviam sobre a alma imortal, nós vamos ver daqui a pouquinho, eles eram universalistas. Porque na cabeça deles, eles que criaram um conceito, eles pensavam, gente, mas não pode ser para sempre, né? Não pode ser para sempre. Então eles acabavam, no final das contas, dizendo, não, um dia, sei lá, daqui 1 milhão de anos, né? Deus vai tirar eles e vai salvar a todos. Essa ideia está crescendo cada vez mais. Tem um pastor evangélico americano que ele escreveu um livro chamado assim, ó, O Amor Vence. Não sei se o amor vence ou vencerá, mas é O Amor Vence. E a ideia do livro é essa, que no final o amor salva todo mundo. Então a gente não precisava estar aqui fazendo essa escolha, vai, não vai, porque no final todo mundo está salvo. Concorda? Por que surgem essas discrepâncias? Por causa da mentira do diabo, de que você é imortal. E Deus falou que não é, tá? Ó, pode passar, por favor. Aqui, ó, história do imortalismo na igreja.
A ideia do imortalismo não começou logo no começo. Você não vê isso na Bíblia, nos apóstolos, nos ensinos de Jesus, nos evangelhos. Você vê interpretações que fazem em cima do evangelho, que não está falando isso. Porque a Bíblia não pode se contradizer. Tá? Os primeiros pais da igreja eram condicionalistas e não imortalistas. Isso é uma aula de teologia, viu, gente? O que é um condicionalista? Um condicionalista acredita que você só vive eternamente com a condição de ter Jesus com você. Por isso a gente chama condicionalista. Eu sou um condicionalista. Os imortalistas são os que creem. Você é imortal. Então, ou você vai passar a eternidade no céu, ou a eternidade no inferno. São os imortalistas. A grande massa, 99% hoje, dos religiosos, católicos, evangélicos, espíritas, 99% é imortalista. E nós vamos ver que não foi assim antes. Clemente de Roma foi o primeiro pai da igreja. O que é o pai da igreja? São aqueles primeiros cristãos que lideravam a igreja e que escreviam para as igrejas. E a gente tem os escritos deles até hoje. Não equivale à Bíblia, claro. A Bíblia já fechou. Mas a gente entende como era a mentalidade dos cristãos na época. Eu tenho um dos livros aqui. Eu fiz uma matéria lá nos Estados Unidos chamada Cristianismo no Primeiro Século. Foi muito legal. Eu aprendi muito. E eu comprei esse livro aqui, ó, Os Pais Apostólicos. São os escritos de Clemente, Inácio, do Didaquê, que era um livro, de Policarpo. Gente, sabe quem foi Policarpo? Tem um livro de Policarpo aqui. Sabe quem foi Policarpo? Policarpo foi um discípulo do apóstolo João. Pensa nisso. Eles não são Bíblia, mas é história. Para a gente entender a história da igreja. Eu vou passar para vocês, para vocês darem uma olhada. Ele está assim. Eu tive que fazer grego 3 para poder fazer essa matéria, porque a gente estudou no grego. Então ele tem uma página na língua original e uma página em inglês. Aqui tem vários dos pais da igreja. Aqui é Inácio, Didaquê, Barnabás, Hermas, tá? Eu vou passar para vocês verem de curiosidade aí. Eu tenho um outro aqui, ó, que não é dos pais da igreja. São livros apócrifos do Novo Testamento. Quando começou a aparecer doido, escrevendo o Evangelho de Pilatos, o Evangelho de não sei quem lá, o Evangelho de Judas, Atos de Paulo. A gente sabe que esses caras aqui, eles estavam querendo, né? Mas é história. É história porque a gente vê também como é que estava acontecendo as coisas na época, tá? Eu vou passar aqui para vocês verem também. O cristianismo, depois chega aí, tá? O cristianismo estava sempre ameaçado de todos os lados, de dentro da igreja e de fora. E Deus preservou a sua doutrina através da Bíblia. E a gente vê ao estudar os primeiros pais da igreja, que eu estou passando aqui, que a ideia da alma imortal não passa pela cabeça deles, gente. Eles falam que quando morre, a recompensa vem quando? Ou vida ou morte, a recompensa vem quando? Quando Jesus voltar. Lembram do ensino de Jesus, que a gente leu vários versículos, que ele fala assim, ó, eu o ressuscitarei quando? Esse é o ensino de Jesus, ele fala várias vezes. Se vai para o céu, fantástico, né? Se vai para o céu ou se não vai, se vai para o fogo, o que vai acontecer? É lá na ressurreição, quando Jesus voltar. E esses primeiros... Olha só, Clemente de Roma, o primeiro pai da igreja, morreu no ano 100. Ele foi contemporâneo de João. Pensa, não passa pela cabeça desse cara a ideia de alma imortal fora do corpo, porque nos primeiros cristãos não existia essa ideia. Inácio, ele morreu perto do ano 107. O Didaquê foi escrito no ano 120. Barnabé morreu cerca do ano 140. O livro Pastor de Hermas, não se sabe quem foi o autor, esse é o nome do livro, ele morreu no ano, foi escrito no ano 154. Policarpo, que foi discípulo do João, morreu no ano 155. Justino Mártir, 165. Irineu, 202. Não se falava em desencarnação. A ideia de desencarnação é pagã. E entrou na igreja através dos próximos pais. Eles adoravam tanto ler Platão, Sócrates e esses caras, que eles começaram a misturar as coisas. Então veja, esses primeiros pais, os primeiros 2 séculos, não falavam disso. Eles falavam, não, mas olha, os justos vão ressuscitar no dia da volta de Jesus e tal. Mas a igreja tinha um interesse de dominar o povo, né? Então a igreja queria ter o poder
de você vir à igreja e dar dinheiro para ela orar pela alma dos que ainda estavam mais ou menos ali meio desencaminhados. Começou a surgir essas coisas. Então vamos ver, passa para mim. Olha só. Desculpa, eu falei que eu perdi o texto, então tá esse monte de texto aqui, tava tudo enxutinho. Olha só, o primeiro ensino sobre a imortalidade da alma na igreja, que a gente tem notícia na história, nos livros aí que tá passando, foi pelo neoplatonista. Ele amava Platão, ele lia Platão, ele era um platonista por ler Platão, Clemente de Alexandria. Ali atrás a gente falou de Clemente de Roma, né, que morreu no ano 100. Esse Clemente de Alexandria morreu 100 anos depois. Foi esse que tinha como livro de cabeceira? Santo Agostinho tinha, acho que Tertuliano também tinha Platão como livro de cabeceira. Tertuliano tem um livro dele, eu tinha registrado, perdi. Tem um texto que ele fala assim, ó: eu não me envergonho em dizer que eu prefiro seguir os ensinos de Platão. Olha, ele devia ter vergonha, mas ele fala: eu não me envergonho em dizer que eu prefiro seguir os ensinos de Platão, de que a alma permanece viva. Então ele estava seguindo a Bíblia ou Platão? Platão e misturando com a Bíblia. Olha só, gente, a gente está falando do começo do cristianismo. A gente está falando dos primeiros séculos. Por isso que contaminou tudo, tá? Olha só. O primeiro foi Clemente de Alexandria, que já morreu 100 anos depois do outro lá. Clemente morreu no ano 100, esse 220. Orígenes depois foi um dos fortes também. Esse é um dos que tinha Platão do ladinho dele. Orígenes cita muito. Orígenes, ó, 250 e pouco. E esses dois caras, eles eram de Alexandria. E Alexandria era o grande centro da filosofia platônica. Alexandria era filosofia grega pura. E esses dois pais da igreja eram de lá, que misturaram as coisas. E eles, por serem educados academicamente, eles escreviam muito e conseguiam influenciar a igreja. Olha só, eles eram também universalistas, como eu falei, ó. Os primeiros caras, Clemente de Alexandria e Orígenes, que deram a ideia de uma alma imortal, que não é só na ressurreição, é agora, a alma já sai por aí, eles também eram universalistas. O que é universalista mesmo? Crer que todo mundo vai se salvar. Porque eles pensavam, ó, no final tem que se salvar todo mundo, que a alma não morre. Tá? Então veja onde já estava começando o veneno. Ó. Aí tem uns caras que mesmo que esses aqui eram fortes, olha o ano, ó, 220, 254, mas teve pais da igreja, esse é o nome que dá para esses primeiros escritores, que mesmo com esses aqui fortes, eles continuaram escrevendo contra isso. Então já no começo da igreja já teve um conflito. Ó, esse daqui, ó, o Novaciano, que viveu cerca de 280, Arnóbio, 330, Lactâncio também, Atanásio, eles eram predominantemente condicionalistas. Só vai ter vida eterna se tiver com Cristo, senão morre. Mas eles já estavam tão confusos com algumas declarações. Se você olhar esse site aqui, ó, depois eu vou mandar para vocês, tá? Mandar no WhatsApp aí. Você clicar nesse site, você lê em inglês, você vai ver algumas citações deles que são meio confusas. Você vê que eles já estavam meio... Fala que é na ressurreição, mas parece que já está consciente ou não. Tá bom? Agora, esse aqui foi o problema, viu? Santo Agostinho de Hipona. A partir de Santo Agostinho quase não se ouve mais falar de ressurreição. Mas é o Santo Agostinho esse que a gente... Aham. O Santo Agostinho era um grande filósofo. Ele era pai da igreja, quer dizer, que escrevia para a igreja, era um líder, e filósofo platonista, socratista e tudo mais. Tá? Agora veja, a partir de Agostinho, ele escreveu muito, tem muita coisa dele. Tem livros grossos dele até hoje. Confissões. Confissões, que é muito bom. Confissões tem outro também que ele fala a história da igreja, se não me engano, acho que é dele também. Tem um negócio de Deus, Cidade de Deus, é de Agostinho. Cidade de Deus, um livrão assim, ó. Imagina, o cara escreveu no ano 400 e a gente tem um livro dele ainda. E ele é totalmente imortalista e platonista, ou platônico. Aí, melecou tudo. Tá? E veja que a igreja até hoje continua dizendo assim, ó, nos dogmas, né? Creio na ressurreição da carne, ou dos mortos, uma variação. Então veja, a igreja continua falando, eu creio na ressurreição da carne. Quando? Na volta de Jesus. Mas para que precisa ressuscitar? Se a alma já vai para o céu. Então, mesmo que esse dogma ainda está na igreja, a ideia da alma imortal é tão forte
que não é importante ressuscitar. Ninguém nem pensa, como assim ressurreição? Quando? Hoje eu vi um comediante do Quarteto Gaither, estava assistindo um vídeo, ele se chama Mark Laurie, ele é muito engraçado, de um quarteto country americano, gospel. E aí tem uma parte que o quarteto para de cantar, né? Eles vão tomar água e ele conta piada, mas ele é muito engraçado. Aí eu fiquei pensando, como que pode, né, o povo pensar assim? Ele contou piada, mas o povo pensa assim. Ele falou assim que ficou pensando no Lázaro, né? Ele falou, pensa no Lázaro, coitado, ele falou. O Lázaro já estava no céu comendo frango frito com Abraão, com Isaac e Jacó, ele falou, né? Ele estava lá já feliz no céu e de repente ele ouviu Lázaro. Ele, não, Senhor. Mas eu já estou aqui, já passei todo o processo. E aí ele disse que Jesus falou, Lázaro. Aí ele, não, né? Aí ele até representa o Lázaro saindo todo enfaixado, pulando assim, saindo da caverna, né? Senhor, eu já estava lá. Veja só, a pessoa já está na glória. Para que Jesus precisa ressuscitar a gente no final, então? Imagina Jesus chegar lá no final. Agora volta do céu aí, pessoal. Volta tudo pro corpo. Agora você ressuscita e ele fala, bem-aventurados. Bem-vindos ao reino de meu Pai. Aí o povo vai falar assim, mas Senhor, a gente já estava lá, né? Vejam, eu tenho amigos que eles falam assim, pastor, eu não entendia como é que era esse negócio de ressurreição, porque a alma é tão forte, já está lá. Puxa vida, que bagunça que fizeram na igreja. Que bagunça. Mas a Bíblia fala não de desencarnação, em nenhum momento. Isso é filosofia grega, ela fala de ressurreição. Tá bom? Depois eu vou passar isso aqui para vocês. Pode passar? Agora veja, João Calvino e Lutero, séculos depois, a gente falou de Calvino no ano 400 e pouco, 400. Martinho Lutero pregou as teses na porta da igreja no ano 1517, tá? Dia 31 de outubro, se não me engano, de 1517. Ou seja, do ano 400, por ali 300 até 1517, a igreja ficou 1200 anos inventando coisas sobre a alma. Pensa bem. E aí começaram a dar divindade para as pessoas que morreram. Tipo assim, você foi para o céu, você morreu, você era boa, foi para o céu. Aí a gente pensa assim, gente, se a Alice era de Deus, era boa, e já está no céu, ela está pertinho de Jesus, e a alma dela está viva? Santa Alice. Santa Alice. Vamos pedir para ela. E ela ganha... Veja, o que Satanás queria era dizer que a gente é Deus, tem poder de Deus, porque só Deus é imortal. E Satanás falou, vocês nunca vão morrer, então vocês são como Deus. E é tão forte esse ensino que a pessoa que é beatificada e vai para o céu, ela se torna onisciente. Porque imagina, a Alice vai para o céu, supostamente, e a gente passa a orar para ela, mas não só a gente ora, a gente aqui no Paraná, lá em São Paulo, no Amazonas, lá no Brasil, na China, e a Alice está ouvindo todo mundo. Porque ela se tornou um semideus. Essa é a ideia que o povo está dando. Estão percebendo? Isso não é bíblico. Vamos continuar? O Martinho Lutero, ele foi contra esse ensino. De todos os ensinos que Martinho Lutero mostrou para o povo parar de estar em erro, uma coisa o povo não quis seguir ele. Ele escreveu, ele e o Tyndale. Em inglês fala Tyndale, mas se escreve Tyndale. Um grande reformador ao lado de Martinho Lutero que falava, gente, não tem esse negócio de alma não. Morreu, está dormindo até a ressurreição. Mas teve um que bateu forte neles. Vejam, todos reformadores, todos protestantes. Mas esse aqui, cadê? Onde é que eu pus o nome dele aqui? O Calvino. Não está aqui. Está aqui, né? O Calvino e o Lutero, juntos, eles mencionam um papa que chegou a ser condicionalista. Teve um papa que foi condicionalista. Esse papa aqui, 22, ele, morto em 1334, ele cria que morreu, está inconsciente até Jesus voltar. E esses dois chegam a mencionar. Ecumênica, alguma coisa que a gente possa encontrar história. Se você pesquisar Papa João 22, coloca no Google junto condicionalista, você vai ver escritos dele falando, gente, quando morre está inconsciente. Um papa falava certinho. Aí os dois aqui, Calvino e Lutero, mencionaram ele, tá nos escritos. E você tem esse site aqui para ver, tá? Só que o Calvino era contra o Lutero nisso. Os dois queriam reformar a igreja. Mas o Calvino dizia, Lutero, você está errado nisso. Tyndale, você está errado.
A alma é imortal. Platão já dizia. Você vê Calvino que uma vez salvo, sempre salvo. Calvino, É. ele crê na predestinação. Se você está salvo uma vez, está para sempre. Então ele tinha os seus problemas. Mas Calvino escreveu muito. Calvino massacrou Lutero. Ele também fala que tem os eleitos, né? Então, que ele crê na predestinação. Escolhendo a O Calvino ensinou que se Deus escolheu você, antes de você nascer, você está salvo. Se ele escolheu você para ser uma perdida, não tem jeito, você está perdida. Calvino ensinou isso. Tá? É a doutrina calvinista, metodista da predestinação. Agora, veja que interessante. O Lutero e o Tyndale mencionaram esse papo, e o Calvino também, mas o Calvino era contra o Lutero nisso. E o Calvino ridicularizava, falava, gente, o Lutero ele quer reformar a igreja, mas ele crê nisso. Não, esse vão... E o Calvino ganhou, porque o Calvino escreveu muito, 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 muito mesmo. E o Lutero não era esse o ponto dele. O ponto dele era uma reforma geral. E o Calvino bateu forte nesse ponto. Eu li um escritor esses dias que disse que se o Calvino não escrevesse tanto, hoje todo mundo protestante seria condicionalista. Eles quereriam que você só tem vida eterna com a condição de receber Jesus como Salvador e ir para o céu, porque você é imortal. Mas é o contrário. O mundo todo hoje é imortalista. Martinho Lutero, ele chegou a escrever que a ideia da alma imortal inata, quer dizer, que já está em você, faz parte das monstruosas fábulas do Monturo Romano. Ele falou, isso é uma fábula monstruosa. Vocês estão percebendo o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que esse ensino não é bíblico. Ele surgiu depois dos primeiros 2 séculos só. E baseado em Platão, que viveu antes de Cristo, um filósofo grego. Martinho Lutero teve a chance de quebrar esse conceito, mas teve um outro tão influenciado, o Calvino, que conseguiu ainda não fazer isso. E o mundo todo hoje continua imortalista, mesmo usando a Bíblia. Você quer dizer alguma coisa? Não, só achei no Google que o Papa falou. Que interessante, eu não sabia não. Mas é fonte segura? Porque tem saiu cada na notícia Veja por aí, também. né? Que o povo passa no WhatsApp, tanta mentira. Não, mas Eu esse só aqui saiu confio quando é jornalismo mesmo, né? mas saiu Na Veja. na Veja. Mas Curioso. baseado Depois eu em que pesquiso. agora o Papa disse que não é. Pode ver? Mas eu gostaria de ver como menciona a Bíblia, porque a Bíblia disse que não tem esse inferno agora. Só curiosidade aqui, tá? A gente já vai lá pros finalmente daqui a pouquinho. Tá. Ó, 29 de março de 2018. Faz pouco tempo. Papa Francisco, isso aqui, ó, Globo.com. Papa Francisco diz que o inferno não existe, segundo uma entrevista publicada nesta quinta-feira pelo jornal italiano La Repubblica. Mas o Vaticano desmente a afirmação. Esse é o ponto. Então, isso aqui é o povo que está falando, mas é... Aqui, ó. É a única Segundo o jornal italiano, esses jornais sensacionalistas, né? Aí a Veja está tentando mostrar que não, ó. Papa Francisco diz que o inferno não existe, afirma o jornal italiano. Mas aí depois, ó, Vaticano diz que as declarações não procedem. Tá? Então, eu sei o que aconteceu. Eu vi essa revista Veja. Essa revista Veja, ela está falando das fake news, as notícias falsas. E aí pode ver que ela está de cabeça para baixo. No fim, quando você vira nas últimas páginas de cabeça para baixo, estão só as fake news. Várias delas. E essa é uma delas. Ufa, que susto. Então, ó, a revista Veja está enganando muita gente com isso. Porque ela está falando de fake news, colocando como se fosse news. Aí ela está colocando isso no verso da revista, de cabeça para baixo em relação ao resto da revista. Aí coloca lá um negócio do Mark Zuckerberg também, do dono do Facebook, que diz que tem uma citação dele, que ele falou que os brasileiros estragam o Facebook, que viralizou, mas lá está dizendo que é mentira, está nessa sessão, e por aí vai. Me assustou, viu? Os fake news te pegaram, né? Mas ele anulou o purgatório, isso é um fato. Isso é verdade. O purgatório, ele diz que não existe mais, isso foi declarado, tá? Gente, vocês entenderam isso que eu quero mostrar para vocês? Por que é tão difícil a gente entender esse conceito hoje? Porque esse conceito está permeado na gente, desde que a gente se conhece por gente. Ele está há séculos no mundo. Mas isso também é um ponto de vista, eu acho, Irineu, psicológico. O pessoal, eu acho que o diabo com a mentira, mas o pessoal, o ser humano, tá, precisa o conforto de saber, eu não preciso fazer muito porque igual Deus me ama e eu já estou salvo.
É. Tá? E todo o que a gente está estudando sobre a imortalidade, você disse uma coisa que me chamou muitíssima atenção agora. Porque se o homem fosse imortal, Deus não poderia nos eliminar. Onde que fica a onipotência de Então, Deus? seria uma coisa que Deus não consegue fazer, né? É um ensino absurdo. Por isso que na Bíblia fala só Então, eu Deus acho é que é imortal. porque o ser humano procura, da maneira mais fácil, o Um conforto consolo. e o consolo, tá? Inclusive, é tão lindo dizer, nós vamos ser salvos. Eu É tão bonito falar tenho isso. pessoa que Não é não, verdade. não ser salva. Então, eu acho que é Pode psicológico passar. também. Olha Você só. faça um estudo, Irineu, tá? E depois Ó. eu leio. Agora vamos entender então o que acontece durante a morte. Só repassar o que a gente já viu. Primeiro a gente tem que entender como o homem foi criado. A Bíblia diz em Gênesis, olha, ficou tudo torto, que o homem foi criado do pó da terra e Deus lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. Gênesis 2, 7. O que é a morte então? A morte é o contrário disso. Pode passar, por favor. Não, mas é importante que você frise que ele passou a ser, É, não a ter. não a ter. Eu quero passar por lá de novo. Ó, olha como que a Bíblia mostra tudo isso, mas as pessoas estão totalmente fora. E eu queria hoje que a gente pensasse nisso. A morte é o inverso da vida. A vida é pó da terra, mais sopro, fôlego de vida que só Deus dá. É igual à vida, é igual à alma vivente. A alma vivente na Bíblia é uma pessoa viva, tá? Não desconectada. Então, se a vida é pó da terra mais fôlego de vida, a morte é o contrário, é o que diz aqui em, acho que é Eclesiastes 12, 7, que ficou tudo fora. Ó, o pó que Deus tinha juntado volta à terra como era, e o fôlego, ou o sopro, ou o espírito, a palavra é a mesma, é ruar. Volte a Deus que o concedeu. E essa tradução é das edições paulinas, é de uma Bíblia católica, que é uma ótima tradução. Se você quiser comprar essa Bíblia aqui, ó, Edições Paulinas, a Bíblia Edição Virgem Maria, é uma tradução excelente. E aqui eles traduziram certinho. O pó volte à terra como era, e o sopro. Porque, ó, Deus pegou o pó e o fôlego dele. Criou a vida, a alma vivente, não uma alma imortal. Então a morte é esse pó volta a ser pó, decompõe, e o fôlego, só Deus pode ter. Temos a imagem perfeita quando uma criança nasce, quando nós nascemos, Primeiro tapinho já, né? O fôlego. e aí, ó, quando a gente morre, o que faz? É impressionante, pode passar. Olha só, a gente foi feito do pó, pode passar, e a gente é parte do pó e volta a ser. E a Bíblia fala em Gênesis 3,19, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E durante a morte, tem consciência? Pode passar. De acordo com a Bíblia, não. Perdi todos os versículos daqui embaixo, Eclesiastes 9:5, tá? O que é que os mortos sabem? Nada. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa. Por que os mortos não podem ter recompensa? Porque está morto. Para ter recompensa tem que ressuscitar de novo, em carne e osso. Tá? Porque na memória, porque sua memória jaz no esquecimento. Aqui, ó, Eclesiastes 9, 5 e 6. Para os mortos, ó, amor, ódio, inveja, para eles já pereceram para sempre. Enquanto está morto, não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Desculpa, eu sou estrangeira. É coisa ou coisa? É que essa é uma tradução antiga. Na tradução Você dizia Almeida coisa? Revista e Corrigida, fala cousa. É uma linguagem antiga. Pode passar? Olha aqui, ó, tem gente que fala assim, não, quando eu morrer minha alma vai louvar a Deus. Então, só se for em outro universo. Porque nesse universo que a Bíblia ensina, o real, diz que o morto não pode louvar a Deus. Eu louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Isso está em Salmo. Tá? Não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Né? E como eu falei, a palavra espírito aqui pode ser sopro também. A palavra é ruar. Tá? Nesse mesmo dia perecem os seus pensamentos. Pode passar? Outro, ó, Salmo 115, 17. Os mortos não louvam o Senhor,
nem os que descem à região do silêncio, né, a sepultura. Nós, porém, nós que estamos vivos, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Pode passar. Ó, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Pode passar. A alma morre, de acordo com a Bíblia, sim, porque a alma é pessoa. A alma que pecar, essa morrerá. Então veja, a Bíblia é totalmente contrária a essa ideia de alma imortal. É totalmente platônico, filosófico, pagão. E alma E contaminou a igreja. ser vivo. Oi? Que a alma é ser vivo. A alma é um ser vivo. E nós vamos ver que isso se aplica até aos animais. Então qual é a solução para a morte? Pode passar? A Bíblia fala que a solução para a morte é a ressurreição. Jesus fala isso. João 5, 28 e 29. Não vos admireis mais. Vamos ver isso na Bíblia? Abre sua Bíblia, por favor. Jesus fala isso. Isso é um ensino de Jesus. O que vocês acharam de ver aqui as cartas dos primeiros pais da igreja? São as fotos. Onde que você comprou nos Estados Unidos? Ah, só lá se tem essas coisas. Não tem. Vocês trazem pouca gente compra. Aí eles têm lucro. João 5, 28 e 29. É uma frase de Jesus. Olha o que Jesus fala. Não vos admireis disso. Quer dizer, não achem isso incrível, ele está falando. Vem a hora. Que hora? Quando acaba de morrer, será? Não é quando acaba de morrer, porque ele mesmo fala que é no último dia. Vem a hora em que todos os que jazem nos túmulos, ou nos sepulcros, depende da tradução, ouvirão a sua voz, a voz de Deus, e sairão. E, gente, não é alma que fala aqui. Como Jesus ressuscitou, ele quer ressuscitar a gente no final. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, não é desencarnação. E os que praticaram o mal para a ressurreição do juízo. Esse é o ensino bíblico. Esse é o ensino que até os autores do Velho Testamento esperavam. Daniel, por exemplo, que a gente estudou, o último versículo de Daniel, o último, fechando o livro de Daniel, no capítulo 12, o anjo fala para ele assim, Daniel, isso é para o final dos tempos. Você vai descansar, vai morrer, mas no final dos tempos você vai acordar, vai se levantar. Ou seja, no final dos tempos, quando Jesus voltar. Essa sempre foi a crença bíblica. Nunca foi de uma alma ir para o céu. Jó fala assim, no Jó, o último de Daniel, você Não, está eu aí? estou falando o último do Apocalipse da Bíblia. Ah, também, né? Certamente cedo venho, né? É na volta de Jesus. Jó, que viveu 1800 anos antes de Cristo, ele fala assim, ó, eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, lá no final, se levantará sobre a terra. E em minha carne, ele diz, eu verei a Deus. Do que Jó está falando? Da ressurreição. Essa foi a fé cristã sempre. Nunca foi de desencarnação. Tá? Jesus fala, pode passar, em ressurreição. Ó, outro versículo, em Tessalonicenses 4,16. A Bíblia diz assim, ó, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o quê? Descerá dos céus. E os mortos em Cristo... Vocês perceberam? Ressuscitar é ser refeito. Esse é o termo ressurreição. Quando Lázaro foi ressuscitado, ele foi refeito. Porque já era 4 dias, ele já estava podre já. Estava cheirando mal. Aí a irmã dele falou, Senhor, não vamos abrir esse negócio não, está cheirando mal. Já faz 4 dias. E o Lázaro saiu de lá como? Renova, novinho em folha. Ressurreição é ser recriado. É o que a Bíblia ensina. É o que Jó esperava, Daniel esperava, e Jesus ensinou. Tá bom? Pode passar. Como é que fica o negócio do crematório que agora inventaram? Olha que coisa, crematório. A pessoa que foi cremada e virou pó, qual é a diferença daquela que foi decomposta e virou barro? Deus vai recriar elas. Tá bom? Ou aquele que morreu comido por um tubarão. Esses aí já faz parte de planta, de um monte de coisa. Ó, quem morreu há muito tempo já foi molécula de planta, de fruta, e aí voltou para o ar, e voltou para a planta, e voltou para a gente, e foi comido. Está esparramado no mundo todo as moléculas. Já pensou? Já pensou se Deus tivesse que ir buscando as moléculas que fizeram parte da gente para recriar? Não, Deus vai falar assim, ó, acorda. E a gente vai, olha, me arrepiou isso. E a gente vai acordar onde estava morto, onde morreu. Aí está Já pensou? a imagem
dos sócios do Vale do Que é uma figura imaginando a ressurreição também, tá? Isso é o ensino de Jesus, ó. 1 Coríntios 15, 52, ó. Desculpa, é muita passagem, né? Ó, num momento, diz a Bíblia, quando Jesus voltar com quantos anjos? A Bíblia diz que ele volta com quantos anjos? Todos, milhões e milhões. E aí diz assim, ó, 1 Coríntios 15. Num momento, num abrir e fechar de olhos, isso não quer dizer arrebatamento secreto, quer dizer que é a nossa transformação, tá? Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Igual Lázaro, novinho, só que ele ainda era mortal, né? Ele vai ressuscitar imortal. E nós seremos transformados. Não é melhor pensar assim? Quem pensa em Caim morto, Caim já está morto há uns 5.000 anos, sabia? Quem pensa em Caim morto, perdido, pensa em Caim morto há 5.000 anos o quê? Torrando e berrando no inferno. A gente não tem ideia quando fala isso. Gente, o que é 5.000 anos? É muita coisa. Só que eles acham que é pela eternidade. Eu já vi pais me falando, pastor, meu filho morreu drogado, num assalto. A polícia matou. Ele morreu drogado, assaltando. Meu filho está no inferno há 10 anos, berrando no inferno, pastor. Olha que angústia. Então veja, a doutrina errada nos faz sofrer. A gente pode amar a Deus, mas alguns passam a ver a Deus como um monstro. E continuam com ele, que fala, ele vai me jogar no inferno, né? Mas não consegue amar. Algumas pessoas passam a ser ateias por causa de um monstro assim. Algumas pessoas até estão com Deus, mas têm mágoa dele, medo dele. Muitas desistem dele. A doutrina errada nos faz sofrer. Vão ser salvos os que amam a Jesus de verdade, que conseguir permanecer com ele sem raiva dele, vão ser salvos. Mas vão ter uma vidinha sofrida, viu? Por doutrinas erradas. Muito sofrimento. Tá? Eu quero ir para os finalmente aqui, vamos ver se tem muita coisa aqui ainda. Jesus fala assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, e veja, mas ele não pode ir contra ele mesmo. As pessoas leem o que ele falou e interpretam o que ele não falou. Eu já vi em funeral gente usar esse versículo para dizer que a pessoa que acabou de morrer, o corpo estava lá no caixão, mas a pessoa já tinha vivido e estava no céu. Mas ele não fala isso. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas o que ele tinha dito? Quando que vai viver? Vamos ver rapidamente aqui? Abra sua Bíblia aí, por favor. Eu quero achar a passagem aqui no meu celular, que é mais rápido. João capítulo 6. Jesus não pode se contradizer nunca, jamais. Ele não pode dizer que é só lá no último dia e que fala assim, não, é quando acaba de morrer. Tá? João capítulo 6, versículo 39. Ele mesmo nem sequer foi para o céu. Nem ele foi. Ó, Jesus fala assim, ó, e a vontade do que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite quando? No último dia, verso 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, que é Jesus, e crê nele, tenha a vida eterna. Por isso é condicional a vida eterna. É só para aquele que vê ele e crê nele, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei quando? Vocês estão percebendo? Então aqui Jesus não pode estar falando, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim morre, mas eu já levo para o céu. É no último dia, é na ressurreição. Enquanto isso a pessoa está inconsciente, tá? Ninguém pode vir a mim se o Pai, verso 44, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Verso 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Ele está falando da Santa Ceia, né? Que a igreja fala da hóstia também. E eu ressuscitarei quando? Você vê que ele não está falando de desencarnação. A Marta sabia disso, lá no capítulo 11 de João, quando ele falou que ia ressuscitar o Lázaro, lá no capítulo 11. Lá no capítulo 11 de Lázaro, verso 23 e 24. Lázaro, João capítulo 11, verso 23 e 24. Disse-lhe Jesus para a irmã do Lázaro, teu irmão há de ressuscitar, que ele queria ressuscitar ele naquela hora. E disse-lhe Marta, verso 24, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia dos mortos. Esse é o ensino de Jesus. Lá na ressurreição. Não é agora. Tem ninguém no céu. Será que Davi está no céu? Não. Davi está onde? Vamos ver isso?
Quem está no céu? Enoque. Quem está no céu é Moisés. Enoque e Elias. Por que eles estão no E céu? Moisés. Enoque e Elias estão no céu porque é a alma deles que está lá? Não, Enoque e Elias foram levados vivos para o céu. Daqui a pouco a gente fala do Moisés também. Atos, capítulo... E agora eu perdi a passagem. Tem um versículo que fala assim, ó, Davi não subiu aos céus, o seu túmulo está entre nós até hoje. Tá? Deixa eu achar aqui, ó. Tá em Atos, tá? Enoque e Elias foram para o céu porque não é a alma. Eles foram levados vivos, arrebatados para o céu, né? Deixa eu achar a passagem de Atos. Acho que é em Atos 2. Eu não estou achando aqui. Tem um versículo que ele fala assim, ó, porque Davi não subiu aos céus. Já sei. Eu vou colocar a palavra-chave Davi e céu. Coloca Davi, já está. Estou procurando por Davi na concordância. Aqui eu vou achar a palavra Davi e subiu. Davi subiu. Aqui, ó. Atos 2. Abre lá em Atos 2. Atos 2, quanto? Atos capítulo 2. Trinta e 34. Mas tem um outro que ele fala que a Sim, sepultura dele porque está... Davi está no céu? Não. Verso 34. Porque Davi não subiu aos céus. E tem um outro texto que fala assim, que a sua sepultura está entre nós até hoje. Um pouquinho antes aqui. Aqui, ó, verso 29. Olha o que ele fala no verso 29. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. E o verso 34 diz, porque Davi não subiu aos céus. Ele era um símbolo de Jesus. Jesus é que subiria quando ele fala que não deixaria ele na sepultura e tal. Tá? Então veja, ninguém está no céu enquanto está morto. Só se ressuscitar. E Moisés ressuscitou. Sabiam disso? Quando apareceu para Jesus no Monte da Transfiguração, apareceu Elias de um lado e Moisés do outro, muitas pessoas dizem que era a alma de Moisés. Mas se fosse a alma de Moisés, então a Bíblia toda se contradiz. Porque a gente acabou de ver em tantas passagens, né? Como Moisés apareceu para Jesus se ele morreu? Porque ele ressuscitou. Em Judas, no Evangelho, no livro lá de Judas, que não era o Judas Iscariotes, no versículo 9, porque ele só tem um capítulo. Judas só tem um capítulo. No verso 9 diz que o diabo contendia com o arcanjo Miguel, brigava a respeito do corpo de Moisés. Por que eles iam brigar a respeito do corpo de Moisés? Porque Moisés estava sendo chamado para ressuscitar. E o diabo ficou louco com isso, ele não queria, ele brigou com Miguel. Como é que vai ressuscitar esse homem? Ele é pecador! Né? Moisés foi o primeiro ser ressuscitado da história do universo. Sabiam disso? Representando todos os ressuscitados. Ninguém antes de Moisés jamais, ever, havia ressuscitado. E a Bíblia fala disso em Romanos capítulo 5, verso 14. Num trechinho lá meio escondido. Vamos ver lá bem rapidinho. Que o nosso tempo aqui voa, né? Romanos capítulo 5, verso 14. Moisés, ali em Judas, diz que Miguel brigava com o arcanjo, com Satanás e o arcanjo Miguel. Por causa do corpo de Moisés. Por que brigava por causa do corpo? E aqui fala assim, ó, Romanos 5,14, que a morte reinou. Quer dizer que ela foi vitoriosa, nunca perdeu. Desde Adão até... Moisés. Por que a morte reinou só até Moisés? Porque até então não tinha havido ressurreição. Moisés foi o primeiro ressuscitado, a morte perdeu pela primeira vez. Moisés ressuscitou. Por isso que o diabo estava brigando lá a respeito do corpo. E é por isso que ele apareceu para Jesus. Não era a alma de Moisés. Veja como que a mente do povo hoje tem uma tendência ao espiritismo. Acham que a alma desencarnada de Moisés, sendo que a Bíblia não fala isso em lugar nenhum, apareceu para Jesus um espiritismo. Foi uma sessão espírita ali que apareceu. Imagina! Moisés apareceu lá, porque ele foi o primeiro ressuscitado por Jesus Cristo. Um símbolo de todos os outros que vão ser. Matéria. Não é impressionante isso? Porque Jesus foi para o céu como? Matéria. Tem um versículo na Bíblia, no Velho Testamento, que fala que no céu, olha que fantástico isso. E ele, Jesus, quando veio,
que se encarnou, né, em Maria, ele veio em quê? Ele já era matéria lá em cima? Jesus, como Deus, a Bíblia fala, Deus é espírito, né? Mas esse é um milagre, a Bíblia fala que esse é um milagre incompreensível. Deus pegou um óvulo da Maria, olha que incrível isso. Deus falou, Jesus vai ter que ser gente. E Deus completou os cromossomos que faltava, Deus completou. Por isso Jesus é Deus e homem. Jesus se tornou carne, é o que diz lá em João. Daí ele subiu ao céu em carne. Em carne, Encarna. com as E voltou cicatrizes em carne. e tudo. Por isso que na Bíblia fala que algumas pessoas vão chegar para Jesus lá no céu e vão falar assim, Senhor, que feridas são essas nas tuas mãos? Vai ser o único. Jesus vai ser o único ser com cicatrizes de todo o universo. Todos nós vamos ressuscitar perfeitos. Mas Jesus é o único ser que vai manter cicatrizes para a gente nunca se esquecer que Ele pagou o preço por nós. Só um pouquinho. A gente entende que essas pessoas vão falar que feridas são essas nas mãos? Podem ser pessoas que nunca ouviram falar dele, sabiam? Que desconhecem a ferida. Mas onde está na Bíblia isso? Deixa eu achar aqui no meu celular. Feridas, eu vou procurar aqui a palavra-chave, feridas, mãos. Inclusive, e quando pés. mostrou para Tomé, dizer, toca. Então, Quando ele nós voltou. vamos em carne, porque veja, se a gente não for em carne, não faz sentido a árvore da vida. Como é que espírito vai comer da fruta da árvore da vida? Como é que espírito vai tomar uva com Jesus, que ele falou que vai tomar suco de uva com a gente? Lembra que ele fala isso em Mateus? Como é que espírito vai se abraçar, vai comer à mesa com Abraão, Isaac e Jacó? E que nós Tem vamos que estar ressuscitar. num banquete com Jesus quando ressuscitemos e cheguemos ao céu. Se somos etéreos, não vamos necessitar nos Não tem alimentar. como, se a gente é um fantasminha, a Bíblia promete essa ressurreição da carne, que é pra gente sentir um cafuné, um carinho, um abraço, um beijo. Então, se você querer beijar Jesus, mas é tudo alma, você não pode abraçar ninguém. Esse é um ensino pagão, que penetrou a igreja gostoso, assim, sabe? E hoje a gente está estudando isso para comparar, tá? Comparar o que eu estou falando, o que está na Bíblia, o que tá? A Bíblia que tem que fazer sentido, não o que a gente fala. Zacarias capítulo 13, versículo 6. Zacarias é um daqueles livros difíceis de achar, que ele é pequenininho, tá lá no Velho Testamento, no finalzinho. Zacarias quem? Capítulo 13, versículo 6. Você vê, pessoas que não sabem, vão perguntar que feridas são essas? Estão no céu. A gente pensa aí talvez nos índios, em pessoas que nunca conheceram Jesus, mas que tinham um coração dele, que seria dele se o conhecesse. Pessoas que viveram antes da vida de Jesus. Antes da vinda dele, ou talvez até depois, né? Até descobrirem o Brasil, ficou um monte de gente aqui, 1500 anos, sem saber. Só Deus sabe quem são esses, né? Mas você vê que são pessoas que não sabiam. E a mão dele vai estar furada. Pela verdade que não conhece. Tem que ser julgado pela luz que recebeu e se viveu de acordo com ela. Zacarias 13, 6. E se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Imagina, daqui 1 milhão de anos, alguém se esquece, Senhor, que feridas são essas? Eu fui ferido na casa dos meus amigos, na terra, e eu paguei o preço por eles. Por isso eles estão aqui. Hein, pastor, quantos anos antes essa profecia, né, Zacarias? Bastante. Zacarias, eu não lembro exatamente quanto tempo ele viveu. Talvez uns 700 anos antes de Cristo. Foi antes da destruição ali de Babilônia, 700, 800 anos talvez. Tá? Muito tempo antes, né? Agora, só para você ir para casa pensando nisso. Mas, gente, o ladrão na cruz, a gente já tratou disso, né? Quando Jesus fala assim, ó, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. A maioria dos tradutores coloca, em verdade te digo que hoje você vai estar comigo. Aqui não tem o que. Não tem o que. Em grego é tudo escrito retão, assim, sem ponto, sem vírgula. Em verdade te digo hoje. Jesus não podia ter ressuscitado ele na doentia, como ressuscitou. Quem sabe, né? Mas Jesus só foi no céu. Cuidado, Alice. Ai, ai. Domingo de manhã, deixa eu achar a passagem aqui, está em João. Domingo de manhã, Com Maria Magdalena. quando Maria Madalena foi parabenizar Jesus pela ressurreição, ele falou assim, ó, eu ainda não subi ao Pai, Não me toques. não me toques.
Isso quer dizer que Jesus ainda... Fazia 3 dias que ele tinha morrido, na sexta. Passou sábado no túmulo. Domingo, ele disse, não me toques, ainda não subiu o Pai. Ele disse que era impossível que ele pudesse, na sexta-feira, levar ao ladrão. Percebe como que a gente faz uma leitura do texto em cima do que a gente acha e não do que é? Tá? Aqui, ó, João capítulo 20, versículo 17. Se Jesus tivesse falado para o ladrão na cruz, olha, hoje mesmo você vai estar comigo lá, ele teria dado um golpe, um engano no ladrão, porque ele não foi. Tá? E a gente vê isso da onde? Da palavra de Deus. João capítulo 20, verso 17. Eu vou ver do verso 16 para ficar mais claro, tá? João capítulo 20, verso 16 e 17. Disse-lhe Jesus, Maria, que ela não estava reconhecendo ele, né? A Bíblia diz que ela pensou que era o jardineiro. João capítulo 20, versículo 16 e 17. E ela reconheceu ele e disse, Rabone, que quer dizer mestre. E aí ela veio talvez abraçar ele e falou, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Jesus tinha ido para o céu na sexta-feira, quando ele morreu? Jesus tinha ido no céu no sábado? Nem no domingo de manhã ele tinha ido ainda, para ver se o sacrifício valeu. Jesus estava morto, inconsciente, como ele diz que é a morte. Os mortos não sabem de nada. E no domingo de manhã, quando ele ressuscitou, ele falou, Maria, eu ainda não sei. Né? Em outras palavras, ele falou, eu ainda não subi. Ele não sabia se o sacrifício tinha sido perfeito, aceito. Se Jesus falou para o ladrão, hoje você vai estar lá comigo, mentiu. Ele mentiu. Mas Jesus mente? Então Jesus não falou isso. A tradução lá, a vírgula correta é, em verdade te digo hoje, eu te digo agora mesmo, você vai estar lá comigo. Quando? Na ressurreição. Outra passagem que usam muito para dizer que a alma é imortal é a do rico e Lázaro. A parábola do rico e Lázaro é uma parábola. Nas parábolas, gente, tem parábola no Velho Testamento que as árvores falam. Tem uma parábola no Velho Testamento que diz que as árvores se reuniram e falaram, vamos escolher um rei. E ninguém queria ser rei. Pediram para a macieira, aí o espinheiro falou, eu quero ser rei. E o espinheiro virou rei. Né? E ali está falando do rei Jeú, que ele era o espinheiro. Se a gente achar que a parábola é literal, então as árvores conversam. As árvores têm rei. A parábola sempre é uma historinha com um fundo moral. A parábola do rico e Lázaro não pode ser literal, porque ela contradiz a Bíblia. Se a parábola do rico e Lázaro é literal, então a gente vai ter um problemão no céu. Vai ser horrível o céu. A gente, do paraíso, vai ver ouvir. o inferno. Veja, na parábola do rico e Lázaro, o céu e o inferno são tão perto que o que está no inferno fica enchendo a paciência do outro que está no céu. Lázaro, manda uma gotinha de água aí, que o negócio tá quente. Gente, o céu vai ser um inferno. Se a parábola, que é uma historinha que Jesus está contando, é literal, o céu vai ser horrível. Porque a gente vai ficar tentando tampar o ouvido, não ver eles lá. Olha que coisa, gente. Veja que interessante, essa parábola já existia, ela é uma história que já existia, mas ela tinha um outro fim. Jesus deu um outro fim para ela. Ele pegou a história que eles já conheciam e deu uma virada. Então, eles não acharam que Jesus estava falando de alma imortal, porque era uma historinha que eles já conheciam e não falava de alma imortal. Só que, como o mundo passou a pensar assim, passou a entender. Ó, se a parábola do rico e Lázaro é literal, o inferno e o céu são pertinho, as almas têm dedo, literal, língua, a água refresca, o seio de Abraão é descomunal, né, porque vai tudo para o seio de Abraão. Então, gente, se essa parábola é literal, tem um monte de problema teológico aí. E moral, porque o céu e o inferno seria bem pertinho. E muita coisa, tá? Mas usam uma parábola como se fosse uma doutrina literal. Tem um texto também, eu posso mostrar da outra vez, que fala de um rei que iria, no Velho Testamento, é uma parábola, né? Que fala de um rei que ele iria morrer, ele era mau. Deus falou, quando você morrer e você descer para o túmulo, os outros reis vão sentar na sepultura e vão bater palma com a sua chegada, né? Uma parábola. Ele está falando assim, ó, você vai merecer morrer e tal. Então, não podemos interpretar parábolas como se fosse literal. Tá? Quanta coisa, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aonde que fica
Essa parábola, Lucas 16. Lucas 16, obrigado. Olha só, e os animais têm alma? De acordo com a filosofia platônica, Tem. não. Porque o cristianismo hoje está contaminado pela filosofia platônica. O cristianismo hoje acha que os animais não têm alma e os humanos têm, não é por causa da Bíblia. É por causa da filosofia platônica que entrou via Santo Agostinho. A Bíblia diz que os animais têm alma. Na verdade, ela diz que eles são alma. Deixa eu passar rapidinho para vocês. Passa aí. Vamos. Se foram feitos igual Ó, que nós. Isso aqui a gente discutiu outro dia, né? Deus não aprova consulta aos mortos, pode ir passando. Porque são os demônios que imitam, pode passar. Quem faz consulta aos mortos está consultando demônios. Pode passar, por favor? Mais um. Ó, isso aí a Bíblia fala que vai tudo se queimar isso aí. Pode passar. Pode passar. Mais um. Aqui, ó. Aí. Só curiosidade, tá? Isso aqui é a língua original em que a Bíblia foi escrita. A palavra alma vivente é nefesh. Aqui está lanefesh, né? Para a alma. Nefesh. E a palavra Deus soprou nas narinas, aqui está a tradução. Deus soprou, a palavra é parecida. É vaiafar, que é raiz, é o verbo soprar. A raiz da palavra alma é do verbo soprar. É como se falasse assim, ó, Deus soprou nas narinas de Adão e se tornou um soprado vivente. Né? Deus soprou e Adão se tornou um soprado. É a mesma palavra, sopro. E aí, os animais têm a mesma palavra. Pode passar, por favor. Porque ele disse que também foi feito. Foi feito os almas viventes. Ó, Deus formou o homem do pó da terra e ele se tornou alma vivente. Ó. Nefesh hayah, alma vivente, que no grego é psiken sozan, tá? Alma vivente. Esses mesmos termos, alma vivente, traduzido alma vivente, é usado para os animais também. Só que o tradutor da Bíblia, geralmente, ele é tão platônico também, que ele fala, gente, como é que eu vou traduzir alma para os animais aqui? Aí ele coloca seres viventes, que é a mesma coisa, tá? Olha só, pode passar, ó. O mesmo termo. Ah, tá, a palavra alma quer dizer pessoas, aparece várias vezes, não dá tempo de ver isso. Mais um, eu quero ver o dos animais. Aqui, ó. A expressão Nefesh Hayah, usada lá em Gênesis 2:7, é usada para os animais, ó. Gênesis 1:24. Aqui tem várias traduções em português. Almeida Revista, Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, as traduções em português. Ó, e disse Deus, produz a terra, essa tradução foi fiel, alma vivente, são os animais, conforme a sua espécie, gado, répteis e feras. Agora aqui na Bíblia essa daí, que é a Ara, já fala seres viventes. Mas é a mesma palavra de Adão, falando dos animais. Mais um. Aqui, ó. Gênesis 2:19 também, a mesma palavrinha em grego, hebraico, e aqui essa Bíblia foi fiel, mas está falando dos animais. Ó. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem deu a todos os Nefesh Hayah, almas viventes, foi o nome que eles ganharam, mas o tradutor põe. Ou seja, na Bíblia, nós somos iguais aos animais no sentido de vida. Morreu, vira pó. E o sopro volta para Deus. Isso está na Bíblia? Tá, Eclesiastes capítulo 3, a gente viu isso. Eclesiastes 3. Qual é a diferença então do homem e dos animais? É que a gente foi feito à imagem de Deus. Não só na forma, mas aqui, ó. E os bichinhos vão ressuscitar. Os bichinhos não ressuscitam, né? Sabemos, Deus pode até recriá-los perfeitos, né? Mas o que nos torna a imagem de Deus é que Deus nos fez com capacidade de ter juízo, raciocínio, de fazer justiça. Nisso a gente é a imagem de Deus. Os animais, eles não têm isso. Fazer juízo, justiça, nós temos que cuidar deles. Mas a questão de como a gente é formado é do pó, que tem o fôlego de vida. Não tem diferença o homem ter uma alma e o animal não. Para a Bíblia, todos somos almas viventes. Tá bom? Eu quero terminar só com esse de Eclesiastes. Vamos ver esse de Eclesiastes? Que passou da hora já. Eu sempre confundo se é capítulo 2 ou 3, mas a gente vai ver lá. Eclesiastes. Gente, é muito conteúdo, é muita informação, mas a gente tem que comparar agora. E agora? O que eu creio é bíblico ou é filosófico? E a gente tem que escolher. Eu quero crer na Bíblia, na palavra de Deus, ou na filosofia humana? O que é que o texto bíblico me diz? Eclesiastes. E eu vou falar para vocês, esse tema é tão quente que quando eu vou tratar desse tema, um monte de gente não sabe disso, mas falta, perde. O inimigo de Deus não quer que a gente saiba da verdade.
Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Já porque é que a gente continua sofrendo no erro, tá? Eclesiastes capítulo 3, que fala dos animais quando morrem. Para terminar isso daqui, tá? Aqui, ó. A partir do versículo 19. Assim. Porque o que acontece aos filhos dos homens, os humanos, chegaram aí no texto? É chocante esse texto, é de doer o coração de quem pensa que a gente é muito melhor que os animais. Que a gente tem uma alma e eles não. É tudo igual. A diferença é que eu penso, eu raciocino e eles não. Eu sou a imagem de Deus, eles não. Deus espera de mim que eu o represente, os animais não. Tá? O que sucede aos filhos dos homens, sucede também aos animais. O mesmo lhes acontece. Como morre um, assim morre o outro, né? Humanos e os animais. Todos têm o mesmo o quê? Fôlego de vida. É o ensino bíblico esse. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó. A homens e animais. E ao pó tornarão. Mas não se ensina muito isso. Porque o povo quer continuar crendo que eu tenho alma. Os animais não. Nós todos somos alma imortal. Como a gente viu. Imortal não. Almas mortais. Nefesh Hayah. Tá? Morreu, volta para o pó. A gente que quando se escolheu Jesus como Salvador, vai ressuscitar no último dia para a vida eterna. Tá bom? E no verso 21 diz que não tem diferença. Quem sabe que o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Quem disse isso? Quem sabe? Quem falou? Tá? Isso não deve nos desmoralizar. Isso deve nos mostrar que a gente tem um diferencial deles. É saber usar isso aqui. Ó. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que representar o Pai. Os animais não podem fazer isso. A gente pode. E a gente tem que fazer isso. Mas quando morre, é tudo igual. Nós vamos ressuscitar. Eles não. E a gente pode ter a vida eterna. Por isso que a vida eterna é condicional. Aceitando Jesus como Salvador. Tá bom? É isso, gente. Uma dúvida. Então, a questão do após do pecado entrar no mundo, isso afetou os animais também. Infelizmente, por isso que o leão agora é meio perigoso, né? É porque eu estava lendo Isaías 11:6 aqui, fala sobre o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo deitará com o bode, o bezerro e o leão e o gordo passarão juntos e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes deitarão juntos e o leão comerá palha como boi. Quer dizer que no céu vai ter animais, não é maravilhoso isso? Mas são animais que Deus criou sem o problema do pecado. O leão não vai querer comer a gente, graças a Deus, né? Ele vai querer comer mato. Não vai ter problema do pecado. Alguns acham que Deus vai ressuscitar os animais daqui. Mas veja, se Deus pode ressuscitar os animais e eles não precisam aceitar Jesus, então a gente também não precisava para ressuscitar. Entende? Os animais são seres amorais, né? Eles não têm questão de moral e tal. Nós cremos que Deus vai recriar a terra, os animais e tudo. São animais recriados igual aos primeiros. Sem problema de... Eles já têm uma natureza sem pecado, né? Eles não querem comer a gente. Não somente os animais, toda a terra se viu afetada pelo pecado. Por isso que na Bíblia fala assim, ó, que Deus vai criar novo céu. Deus vai recriar tudo isso, pra gente ter essa vida boa, né? Tá bom? Senão a gente teria que ficar se escondendo do leão, das cobras e tudo mais, né? Tá bom? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Desse lado? Chegou o livro aí pra vocês? Não, chegou. Gente, ou eu falei muito hoje, vocês querem acabar, ou vocês cantaram tudo. Gente, é muita informação, né? Semana que vem a gente trabalha mais com perguntas, abrindo, questionando e abrindo a Bíblia. Tá? É que primeiro, antes de fazer as perguntas, eu tinha que trazer tudo, mostrar, colocar tudo na mesa. Tem mais coisa ainda, né? Mas para depois a gente fazer pergunta já consciente dentro do conceito bíblico. E esse era o ensino de Jesus. Tomara que a gente apreenda o ensino de Jesus. Tá bom? Vamos fazer uma oração? Obrigado, viu? Por ajudar aí. Não é bonitinha essas letrinhas, gente? O que vocês acham? Quando que vai começar a Eu não gosto dessa. Ah, então uma bagunça. Eu não gosto dessa aqui do hebraico. Eu gosto dessa do grego. O hebraico é muito feio. Vamos orar? Senhor nosso Deus, a Tua palavra é complexa, é profunda, e nós queremos mergulhar no conhecimento dela, Senhor. Nós não queremos
ter uma fé baseada em filosofia humana, muito menos pagã, filosófica, platônica. Nós queremos, Senhor Deus, conhecer a Tua palavra pura, as Sagradas Escrituras. Nós pedimos que o Senhor nos ajude cada dia, Senhor, a compararmos versículo com versículo, a entendermos que o Senhor nunca se contradiz e a entendermos que o Senhor nos ama, que o Senhor nos fez a Tua imagem e semelhança, que o Senhor nos deu um cérebro que raciocina assim como o Senhor, e que a gente possa raciocinar ao Teu lado, com a razão, com a lógica, para fazer a Tua vontade. Que o Senhor nos abençoe, que a gente possa continuar crescendo espiritualmente, no conhecimento do Senhor, e que a gente escolha viver a verdade, porque a verdade nos liberta, que a gente não seja enganado nunca. Peço que o Senhor nos abençoe, nos dê um ótimo momento aqui agora, que o Senhor abençoe o alimento, que o Senhor abençoe este lar que nos recebe, e que nós possamos estar sempre unidos e felizes como uma família, enquanto aguardamos a volta do Senhor. Esteja conosco, por favor, eu te suplico em nome de Jesus. Amém. É isso daí. Deus abençoe, gente. Próxima vez, eu não vou falar muito, a gente vai abrir para perguntas, tá?